Senhoras e senhores, quanto tempo, né? Quem aí nunca viu aquele filme terrível, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido? Dias de um Passado Esquecido? Terrível por quê, né? Vou abrir um parênteses aqui no vídeo. Eu acho que quando tentam adaptar essas obras de quadrinhos e animações para o cinema, fica sempre uma porcaria. Eu gosto muito de animações, até mais do que os quadrinhos, mas os filmes de heróis e etc. realmente me desagradam. Mas então, quem nunca viu esse filme e não se lembra daquela cena icônica que o Mercúrio tá correndo, né, super rápido ali naquela cozinha durante a fuga do Magneto, né? E o tempo todo parece que tá lento para ele. Tem uma música que toca, que ele tá ouvindo nos fones, né, e a gente também acaba ouvindo como telespectador, que é a Time na Bottom. Essa música ela conversa perfeitamente com essa cena, né? Por quê? Vamos analisar essa música, que, na minha opinião, é uma das músicas mais belas que existem, pela lírica, pela construção musical dela, a harmonia, a melodia. Não vou entrar aqui dentro disso, dessa parte técnica da música, eu vou só analisar a letra. E a letra começa com aquele discurso, o eu lírico começa com aquele discurso, eu diria que automático do ser humano. Por quê? Por que automático, né? Porque quem nunca aí já se pegou falando isso ou ouviu alguém falando, né? Ah, o dia tinha que ter 25 horas, que uma semana tinha que ter 9 dias, que o ano passa rápido, que a gente já tá em maio, e não sei o que, não sei o que lá. Ele começa com esse discurso, né? Se ele pudesse guardar o tempo numa garrafa, se ele pudesse voltar no dia, e etc, etc, etc. Porém, no refrão da música, a gente é empurrado para uma realidade. Por mais tempo que eu tenha, nunca vai ser o suficiente para fazer aquilo que eu quero. Nunca parece ser tempo suficiente. E isso me faz pensar naquela frase: tempo é dinheiro. E o tempo ele é igual ao dinheiro em todos os seus aspectos. Menos na parte da aquisição, né? Para adquirir dinheiro, você trabalha, você faz isso, você faz aquilo. Para adquirir tempo, você não adquire tempo. Você só perde, né? E o tempo é igual ao dinheiro, inclusive no aspecto administração. Como administro o meu tempo, como administro o meu dinheiro. Afinal, tem muita gente aí que ganha na Mega Sena, ganha aí na loteria, ganha milhões e milhões e milhões. E em um ano, dois, tá na miséria. Pior do que estava antes, né? Tempo é igual. Não adianta só ter tempo, ganhar tempo. É administrar o tempo. Ganhei tempo aqui hoje porque eu adiantei um trabalho, adiantei minha comida, fiz alguma coisa aqui. Mas o que eu vou fazer com esse tempo que eu adiantei? Será que eu vou desperdiçar ele jogando LOL? Será que eu vou passar ele aqui com o meu animalzinho aqui, dando um carinho, me divertindo? Né? Eu não sei, né? E Epicuro dizia, Epicuro, para quem não sabe, é uma das bases da filosofia europeia, um dos primeiros filósofos gregos, né? Não sei bem se é um dos primeiros, mas pelo menos é um dos mais antigos. É uma das bases, né? E o Epicuro, em sua carta, ele dizia que a medida do tempo é a felicidade. Como assim a medida do tempo é a felicidade? Não são os minutos, os segundos, os dias, as horas, as semanas, os anos, os milênios? Não. A medida do tempo é a felicidade. Todo o resto são conceitos abstratos que o ser humano criou para poder medir o tempo. Mas a verdadeira medida do tempo é a felicidade.
Como assim? Bom, quem aí nunca teve aquela sensação de caramba, já são 5 horas da tarde, nem vi o tempo passar, tava aqui entretido fazendo uma coisa aqui? Ou quem nunca se deparou com uma situação contrária? Caramba, ainda são 5 horas. Ainda tenho mais 30 minutos de trabalho. Poxa, o tempo hoje não passa. Pois é, quando a gente tá feliz, o tempo corre mais rápido. E é agora que começa a complicar. É agora que você vai ver que a toca do coelho, ela é muito mais fria, escura e profunda do que parece. Por quê? Bom, se o tempo que eu tô feliz, ele passa mais rápido, eu estou lascado. Porque eu tenho 2 dias de folga e 5 dias de trabalho. Ou 5 dias de trabalho, 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, né? Também tem essa porcaria. É, você tá lascado. Porque esse tempinho que você tem de felicidade, ele vai correr mais rápido do que o tempo que você tem de infelicidade. Ou seja, 2 dias do fim de semana são 1 hora. 5 dias de trabalho são 1 ano. É, exatamente. E aí eu me deparo com aqueles que, infelizmente, se rendem a certos prazeres e acabam estragando muito mais esse tempo, né? Porque é um indivíduo que sai do trabalho à tarde, chega pro amigo e fala: qual é a boa de hoje? E aí eles saem dali, vão consumir substâncias lícitas e ilícitas. Quando ele dá por si, é o sábado, 2 horas da tarde, ele tá com aquela ressaca, aquela dor de cabeça, aquela boca seca. E pumba, uma boa parte do tempo da folga já se foi. Que já é curto. Que já é curto, se encurta mais ainda, porque é um momento feliz. E o indivíduo foi lá e estragou parte desse momento feliz. É, pois é, meus amigos. Fora a ressaca, né? Porque esse tempo agora que sobrou para ele não vai ser dos melhores, né? Ele vai estar se curando da ressaca que muito provavelmente ele só vai ficar bom mesmo lá no domingo à tarde, né? Quando vê, pumba, é a musiquinha do Fantástico, que é a coisa mais depressiva que o ser humano inventou. Mas então, qual a maneira certa de eu aproveitar meu tempo, de eu administrar meu tempo? Só você vai saber me dizer. Eu vou abrir outro parênteses aqui no vídeo, porque recentemente eu vi um vídeo do nosso professor Clóvis de Barros. Digo nosso professor, porque ele nunca me deu uma aula, mas eu sempre aprendo com ele. Onde ele dizia que como uma pessoa consegue dizer para outra o que é melhor para ela, se ela não vive com essa pessoa, se ela não conhece. Porque quem sabe o que é melhor pra gente somos nós mesmos. Eu que tô sempre comigo, eu que durmo e acordo comigo todo dia. Eu que vou no banheiro todo dia comigo, eu que como todo dia comigo. Não tem como você trazer uma solução para mim, não tem como eu levar uma solução para você. Então já agora é uma coisa que vai mudar nos vídeos. Eu não vou trazer soluções. Eu vou trazer uma questão, vou tentar mostrar ela, desenvolvê-la, torná-la compreendível para você. Com essa informação você vai tomar a sua decisão, né? Fechando parênteses, voltando ao vídeo. Como administrar o tempo? Descubra você.
Tem aquele vídeo, né, que um professor chega na sala e coloca um jarro com pedras, depois ele coloca areia, depois ele coloca água. E aí ele explica que a gente tem que preencher o tempo primeiro com as coisas que mais importam. No caso, eram as pedras, porque se ele começasse colocando areia, depois ele não ia colocar as pedras, não ia conseguir, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Acho que muita gente já viu esse vídeo por aí. Se não viram, procurem. É um vídeo interessante, por acaso. Ele traz uma representação física do gastar tempo, né? Eu trago aqui agora uma outra coisinha para nós analisarmos. Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde aquele professor, interpretado pelo nosso falecido e genial Robin Williams, ele ensina esse conceito do Carpe Diem aos seus alunos. E o que é o Carpe Diem? É o aproveite o dia. Só que o aproveitar o dia, ele é muito mal interpretado. Inclusive, no próprio filme, ele é mal interpretado pelos alunos. Os alunos abraçam isso de aproveitar o dia. Eles não abraçam. A princípio, eles pensam, como assim aproveitar o dia? Colher meus botões de rosas, né? Mas quando eles testam, eles ficam maravilhados. E com a fascinação, vem a burrice. Porque eles não pensam muito nas consequências. O outro vai lá e rouba um beijo daquela menina, aí ele apanha. O outro faz aquela peça de teatro escondida do pai, e o pai descobre e dá problema, né? Acontece coisas com vários deles ali, né, no filme. Mas o verdadeiro Carpe Diem, ele é isso. Aproveite o dia, mas cuidado. Haverá consequência. Consequências, no plural. Portanto, a minha solução para você que não sabe o que fazer com o teu tempo é ver esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, ouvir aquela música dos Titãs, Epitáfio, ouvir uma música, quem gosta de rock, músicas mais pesadas até, ouvir a música do Dream Theater, A Change of Seasons, que é uma música belíssima, que aliás tem pedaços desse filme pela música, né? Ouçam essa música que eu disse no começo do vídeo, Time na Bottom. Leiam a carta de Epícoro. Leiam a carta de Epícoro, né? E aproveitem o dia. Eu realmente não sei que solução posso dar a você. Eu trouxe aqui o problema, você vai pensar, você vai ver vai ouvir essas músicas, vai ler o livro. A carta, né? É um livro curtíssimo, a carta de Epícoro. É lindo. Vocês vão ver o filme, mas a conclusão é sua, você que sabe. E pense o seguinte, se o dia hoje tivesse 1 hora a mais, o que eu ia fazer nessa 1 hora a mais? Para valer a pena. Parabéns, hoje o seu dia vai ter mais... 1 hora é pouco, eu vou dizer, hoje o seu dia vai ter mais 5 horas. 5 não, 6, para fechar 30, para ficar um número redondo. Hoje o seu dia vai ter 30 horas. O que você vai fazer com as horas que sobram? Pensa bem. Será que você vai adiantar um trabalho para amanhã? Será que você vai passar mais tempo sei lá, no doom scrolling? Será que você vai sair para andar? Será que você vai passar um tempo com alguém que você gosta? Sei lá. O seu dia hoje tem 30 horas. Me dê uma resposta aqui nos comentários do vídeo. E é isso, né, meus amigos? Eu fiquei um tempo aí fora, mas agora eu já voltei. E se cuidem. E cuidado que o tempo